passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela. Já estamos de volta com o nosso programa Na Tela e daqui a pouquinho, inclusive, a gente conversa com Roberto Guerreiro, direto de Araguaína, nosso correspondente, trazendo informações atualizadas a respeito do que ocorreu com o desabamento e as consequências desse desabamento do prédio das lojas Liliane, em Araguaína, lá no estado do Tocantins. WhatsApp na tela, 99184-2017. Para participar, interagir com os estúdios, falar com a gente, comigo, com a Samara, com a nossa equipe, mande aí, 99184-2017, 99184-2017, nosso WhatsApp na tela. Deixa eu aproveitar e já chamar uma matéria da SAM, uma crise econômica que se inicia com o aumento dos combustíveis e a greve dos caminhoneiros. Ontem, os poucos postos que ainda tinham combustível na cidade enfrentaram filas e racionamento do combustível. A coisa ficou grave. Já já a gente vai falar um pouquinho, colocar o nosso ponto de vista, né, o nosso pitaco aqui a respeito desse assunto, porque Parauapebas, que é fim de linha, sofre as consequências talvez maior que qualquer outro município. Acompanhe na tela. R$ 5,08 foi o valor que chegou a ser encontrado o litro da gasolina em Parauapebas até a tarde da última quinta-feira. Isso nos poucos postos que sobraram na cidade. Na terça-feira, alguns postos de combustível do centro da cidade já estavam sem a gasolina. E na quinta-feira já começou o racionamento do combustível total. Hoje eles estão limitando o limite de abastecimento. Eu cheguei para abastecer R$100 agora para fazer uma viagem aqui. Não tem como, ele disse que só podia abastecer 50. Aí a gente não pode, como cliente, consumidor do combustível, não pode abastecer o tanque do seu carro. É limitado agora aqui nas bombas, R$50. Não tem como. O que você acha dessa manifestação? É realmente para o bem de todos? A manifestação em si, todo mundo pode manifestar o seu direito. Mas aí o posto não pode coibir você de abastecer o tanque do seu carro, completar o tanque. Infelizmente a situação tem que acontecer. É um absurdo a gente pagar R$5 no litro de gasolina quando nós exportamos bem mais barato, entendeu? Eu acho um descaso de todos que fazem parte dessa palhaçada, que para mim isso é uma palhaçada. Consumidores em todos os postos que ainda tinham o combustível estavam em filas tentando garantir o abastecimento. Até alguns princípios de tumulto foram registrados nas filas. Os gerentes dos postos estão buscando a melhor forma de atender os clientes. Afinal, todos estamos a favor da greve contra o preço abusivo dos combustíveis. Olha, ontem mesmo já começou a superlotamento, porque então, são 50 postos para Parauapebas, ontem só tinha 10 postos abertos. Então, os maiores que vão ficar abertos vão ficar nessa condição que todo mundo está vendo. Então, cada carro está abastecendo 10 litros, para poder ajudar todo mundo. Porque não pode chegar um completar e vai ficar sem. Entendeu? Vocês estão junto com todo esse pessoal, né, da greve para poder ter essa diminuição e chegar ao combustível melhor aqui. Isso mesmo, porque está todo mundo querendo participar. Os proprietários é a favor dessa paralisação. Várias empresas já chegou aqui, as pessoas querem que paralisa porque o combustível está a um preço absurdo. A população, ciente da falta de gasolina em toda a cidade, já está procurando outras alternativas. Mas sabe que este caos vivido nos últimos dias é para um bem maior no bolso do consumidor e a economia em geral, que está totalmente afetada. Acho que hoje todos os postos aqui acabam em Parauapebas. E esperar ver o que vai acontecer aí para frente. Agora se andar de bicicleta, eu a pé, né? Bom, e lá no Maranhão, pelo menos 9 pontos de paralisação já prejudicam o desabastecimento total nos postos de combustíveis. E não é só isso não. O setor também de alimentação, por exemplo, muito conhecido e tradicional lá de Imperatriz, o Mercadinho, também já sofre as consequências do desabastecimento. De lá fala o nosso correspondente, Paulo Edson Negrão. Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo. Moreno, um abraço a você, aos ouvintes que já estão acompanhando, aos nossos telespectadores, como eu sempre digo, ouvinte, em razão da força do hábito aqui do rádio. Moreno, mas hoje a gente participa, encerrando essa semana, naturalmente, e o foco aqui na região tocantina, Imperatriz, estado do Maranhão, não é diferente do que está acontecendo aí no Pará e no resto do Brasil. A paralisação dos caminhoneiros, que de alguma forma estão tentando pressionar para encontrar, por intermédio da paralisação, uma resposta no poder público. Aqui na região tocantina, por exemplo, na região mais ao sul do estado, Imperatriz, nós temos problema de abastecimento já em alguns postos.
Pelo menos 6 postos foram identificados no finalzinho da tarde de ontem, já sem combustível. Outros ainda têm e começam a majorar. Já há gasolina passando de R$5 aqui na cidade de Imperatriz. Em Piquiá, que é o polo produtor de combustível, a BR está travada, não sai ninguém, então não sai combustível. Do Pará, quem abastecia para Imperatriz também não passa. Então a situação não é diferente. Mais ao sul do estado, hoje, por exemplo, nossa equipe verificou ali no setor do Mercadinho que alguns centros da Ceasa já estão tendo problema no reabastecimento de secos e molhados para garantir aos feirantes, aos comerciantes, as hortaliças, as verduras, sem falar no preço de tudo isso que sobe. Lá na região de Riachão e Balsas, na BR ali para sentido Riachão e Balsas, nós estivemos, inclusive, acionamos um colega nosso lá, o Cantidiano Freitas, e ele fez um trajeto, um percurso na rodovia para mostrar que não há, por exemplo, um caminhão sequer rodando naquela região. Vamos ver um trecho aí da narração do Cantidiano Freitas, que rodou entre Riachão e Balsas, ao sul do estado, para tentar encontrar um movimento por lá. Vamos lá. A informação que nós obtivemos agora aqui no bloqueio é que nenhum caminhão com cargas, 3 da tarde, eles não serão permitidos passar aqui na BR. Aqui mais outro carro, mas olha o tempo que demora para chegar no próximo veículo. Essa é a BR-230, o trecho aqui de Balsas a Carolina. Olha a imagem, praticamente sem nenhum veículo agora, nem mesmo moto. Nós estamos agora aqui acompanhando. E atrás aqui da gente é a mesma coisa. Eu estou no sentido Balsas Carolina, na 230, região sul do estado do Maranhão. Ela está completamente deserta. Olha, esse aí é o momento em que o Cantidiano Freitas faz essa passagem pra gente, faz essa amostragem. Em Balsas, ele conversou inclusive com os caminhoneiros que estão parados em alguns postos lá e estão concentrados. E conversou com ele durante algum tempo para saber até onde vai esse manifesto. Eu vou pedir para que a gente mostre também essa conversa do Cantidiano com alguns caminhoneiros lá em Balsas, ao sul do estado do Maranhão. Moreno. Tá aqui no matadouro de Balsas, tá todo mundo aqui parado. Tá aqui o Alberto, que é o diretor. Hoje, normalmente, Alberto, quantos animais eram abatidos? Se fosse um dia de quinta-feira normal? Morreu a média de 85 a 90 animais hoje, que os outros dias é menos, mas hoje a quantia é mais, né? Próximo de 100 animais? Sim. E até agora já abateram quanto? Nenhum. Nenhum? Faltam 0. Os caminhões estão tudo parados aqui? Todos parados, nós todos funcionários, todos, devido à greve dos caminhoneiros aí, eu fui obrigado a parar, né? Porque funcionário também não tem mais o que fazer hoje. Nós vamos ter que ir embora daqui a pouco, né? Muito bem, assim é o que a gente está acompanhando aqui, não há previsão, muitas pessoas estão correndo agora para os postos, reabastecendo o carro onde ainda tem combustível, alguns estão estocando filas em supermercado, nos caixas, para reabastecer o estoque de dispensa, e isso realmente é uma preocupação para a cidade de Imperatriz. As unidades de pronto atendimento, as UPAs, também começam a ter problemas, porque elas precisam, algumas que têm motores 24 horas e geradores, precisam do combustível, outras trabalham, por exemplo, com energia elétrica, naturalmente. Então o problema que a gente vive aqui não é diferente daí, e vamos esperar, porque essa redução de 10% no diesel por apenas 15 dias não agradou aos caminhoneiros, não agrada a categoria, portanto o movimento vai continuar. O outro problema aqui foi a greve dos servidores da educação, que encerrou ontem, Moreno. Ontem, no final da tarde, eles entraram em entendimento e a partir de hoje não tem mais greve. O sindicato aceitou os 6% da prefeitura, mas não abriu mão do retroativo. E o vale alimentação, que era de 240, ficou em 260. Então, para a gente atualizar esse final de semana, com essas informações para você e para todos do Pará. De Imperatriz, com vocês, na tela, Paulo Negrão. Que coisa, hein? Se aí Imperatriz, que é uma cidade que está bem no meio de uma importante via como é a BR-010, a famosa Belém-Brasília, com aeroportos e tudo mais, está sofrendo tudo isso. Imagine a gente aqui, né, que é fim de linha em Parauapebas, hein? Que coisa! Infelizmente, olha, e aí eram até alguns memes que saíram na internet comentando, ainda bem que o minério não vai precisar de combustível para chegar até os portos, né? Gente comentando, gente também dizendo que os Ubers aí agora vão ser de bicicleta, os mototáxis. Bom, quem quiser já... Lá no Ceará está o Juber, né? Que é o jumento Uber, né? Não precisa de gasolina, não precisa de diesel, não precisa de etanol, não precisa nada disso. Jumento é transporte aí desde Cristo, né? Desde Cristo que se usa o Juber.
Pois é, mas olha, tem gente que, como a gente viu na reportagem, está apoiando, está reclamando de se está apoiando essa greve dos caminhoneiros e fala, se a gente largar os carros, vão talvez aumentar o preço do chinelo que a gente vai andar se a gente for a pé trabalhar. Então, mais ou menos assim o clima todo de caos que a gente está sentindo. E não é só Paraopebas e Imperatriz que está acontecendo isso. Olha, eu tenho notícia de que em Belém ontem os Uber se juntaram para fechar um dos principais portos lá da cidade, né? A notícia saiu no G1 e repercutiu em todo o país, inclusive em nível nacional, já que se está se falando de toda essa situação que acontece no país todo. Olha, motoristas da Uber interditaram a entrada do Porto Miramar, na Arthur Bernardes. Ele é um principal ponto de recebimento e abastecimento de combustível, que é distribuído na capital. Eles, claro, estavam protestando contra o preço da gasolina, que vem sendo reajustada de acordo com a flutuação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Além disso, Demerval, a greve dos caminhoneiros fez com que no Distrito Federal, por exemplo, o preço da gasolina chegasse a R$10. A gente falando aqui em Paraopebas chegou a 5,08. Alguns postos, tem pessoas que falaram pra gente em off na reportagem que estava a 5,40, sabe? A gente caçou para tentar achar, para fazer uma filmagem, mas não encontrou, né? Boatos também rolam. Sim. Mas o de 5,08 chegou aqui o preço da gasolina em Paraopebas. Em Recife chegou a R$9 e, claro, algumas cidades que precisam de abastecimento tiveram uma alta enorme nos alimentos em supermercados, como batatas, vegetais, açúcar, óleo. Já o preço disparou consideravelmente, entrando nesse quarto dia que foi ontem desse protesto. Além disso, em Paraopebas, o prefeito municipal decretou o recolhimento dos automóveis utilizados pela prefeitura para ter essa economia. Todas as secretarias que têm o seu automóvel para fazer serviço, por exemplo, os serviços do Conselho Tutelar, eles avisaram cedo que foi diminuído o atendimento de serviço externo por conta da falta de gasolina no município. Assim como todas as secretarias recolheram os automóveis que são utilizados também aqui na cidade para poder ver se usa essa gasolina em prol da população, dos trabalhadores que necessitam aqui na cidade. E de quem é a culpa disso tudo, hein? Dos nossos políticos, dos nossos representantes. E não é apenas deste governo Temer, que inclusive já dentro da greve dos caminhoneiros estão pedindo a cassação do presidente, estão pedindo o impeachment, né, do presidente Michel Temer por conta disso. Os caminhoneiros começaram pedindo a redução do preço do combustível, que aí automaticamente foi-se para a CID, aí fez a redução na CID, que já ajudou bastante ali. A Petrobras deu uma redução de 10%. E aí os caminhoneiros estenderam as reivindicações, pedem agora também a retirada do PIS/COFINS. Sim. E eles desejam, querem, lutam para que tudo isso seja resolvido, para que eles possam se desmobilizar. Como é que eles querem isso? Só aceitam parar a mobilização, só aceitam encerrar a paralisação depois que isso for publicado no Diário Oficial. Isso. Eles não confiam mais numa negociação, tete a tete, olho no olho, palavreado, conversa da boca para fora. Eles só dizem agora que só vão encerrar a paralisação, a greve dos caminhoneiros, depois que isto for publicado no Diário Oficial. Sem essa publicação, eles vão continuar o movimento. A culpa disso tudo, e há muitos, mas muitos anos que vem se falando na necessidade de se buscar outras alternativas de transporte. No Brasil, algo em torno de 73% de toda a nossa economia, insumos, alimentos, remédios, abastecimento de combustível, é transportado através de caminhões. Nenhum país desenvolvido, e aí logicamente que há um contraste, porque a gente vai estar falando disso num país que não tem o desenvolvimento dos outros países, que adotaram, inclusive, outras alternativas, que é uma das que nós temos aqui no Brasil com grande facilidade de ser implementada, que são as ferrovias. Sim, né? As ferrovias possibilitariam hoje que a gente não tivesse refém dos caminhoneiros, que a gente não estivesse refém de uma categoria, e que agora o país está paralisado por conta de uma categoria que resolveu, e com toda a razão, ninguém aqui está colocando que os caminhoneiros estão errados, muito pelo contrário, a população apoia os caminhoneiros, os empresários começam a apoiar os caminhoneiros, e a gente observa que há, portanto, nesta mobilização, uma reação a esse momento de crise, que não foram os caminhoneiros que geraram essa crise com a paralisação.
Não foram os caminhoneiros que geraram esse momento de confronto no Brasil, de problemas. Por conta disso, nós temos estradas precárias, nós temos caminhões que precisam fazer manutenção com valores altíssimos, o próprio combustível para fazer esses caminhões estarem nas estradas, fazendo esse transporte com um valor estratosférico. E não foram os caminhoneiros que geraram tudo isso. O que gerou essa crise toda é falta de gestão. A falta de gestão, a falta de preocupação, de priorizar aquilo que é necessário, fez com que chegássemos a esse ponto e agora estamos enfrentando uma crise sem precedentes em se tratando de abastecimento, infelizmente. Isso mesmo, Demerval. E olha, nós comentamos mais cedo sobre a situação lá de Araguaína, do prédio da Liliane, que acabou desabando também ontem por lá. E a gente tem informação agora, né, Demerval? Isso mesmo. Nós vamos chamar agora o Guerreiro, nós o acionamos para que atualizasse essas informações que a gente deu agora no início. E parece-me, né, que não é o primeiro caso por lá, não. Bom dia, Guerreiro. Seja muito bem-vindo. Na tela. Muito bom dia, Demerval. Bom dia, amigos do programa Na Tela. Olha, Herval, este já é o segundo caso em menos de 2 meses que acontece no centro comercial de Araguaína. Já é o segundo teto de uma loja do local que cai sobre clientes e também funcionários dessas casas comerciais. Grande parte do centro comercial de Araguaína são lojas antigas e passam por esse tipo de problema. Grande parte do teto das lojas Liliane desabou completamente por volta da 1 da tarde desta quinta-feira. Em pleno horário de funcionamento, a loja de móveis e eletrodomésticos fica localizada na principal avenida comercial de Araguaína. Segundo informações apuradas no local, não houve vítimas com gravidade. Conforme testemunhas, haviam poucos clientes e funcionários da loja. A maioria deles conseguiu sair antes do desabamento. Além disso, os móveis e prateleiras impediram o contato direto dos destroços com as vítimas. Uma grávida que estava dentro da loja foi atingida e recebeu atendimento do SAMU. O órgão não divulgou informações sobre o estado de saúde dela. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Saúde também foram acionadas. Muitos dos prédios, como disse ainda há pouco, das lojas que ficam no centro comercial de Araguaína são antigos. Em fevereiro deste ano, a fachada da loja Ricardo Eletro também desabou completamente durante uma chuva acompanhada de ventos. Apesar do enorme susto, tanto no caso da Ricardo Eletro em fevereiro quanto no caso da Liliane ocorrido ontem, ninguém ficou ferido. De Araguaína, Roberto Guerreiro para o programa Na Tela. Ô Guerreiro, muito obrigado aí pelas informações que chegam nesse momento para a gente atualizar o nosso telespectador, você que está nos acompanhando, obrigado. Grande abraço para você. Tomara que tudo seja resolvido aí e que os responsáveis também sejam chamados na chincha por conta disso. Foi colocada a vida de muitas pessoas em risco, hein? Olha só, no próximo bloco a gente vai acompanhar, para quem gosta de um arrasta-pé, já estamos sentindo cheiro e gosto de junho. Tem programação no Sextou, esse fim de semana, programação junina. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também uma matéria, o estouro de uma quadrilha. Não foi quadrilha junina, é quadrilha de crack, maconha, cocaína lá em Imperatriz do Maranhão. Daqui a pouquinho o Paulo Edson Negrão vai contar pra gente essa história. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.